Alô Brasil, alô América do Sul, alô América do Sol e do Sal e de todos os nossos contingentes necessários. Alô idiotas também, alô topeiras, cineastas frustrados de todo o país, a burrice mais convencional e toda a mediocridade circundante, com as grandes exceções que são populares também. Eu quero dizer para vocês o seguinte, quem não é bom, quem não entendeu até agora não vai entender nunca. A primeira vez que eu vi um filme do Rogério Sganzerla foi no mínimo decepcionante. Antes da pandemia, eu fui morar em São Carlos para estudar cinema na UFSCar. Não demorou nem 7 dias e eu já voltei pra casa por causa da pandemia e tal, mas na primeira semana que eu tava lá, o curso ia exibir no cinema da universidade O Bandido da Luz Vermelha, o primeiro longa-metragem do Sganzerla. E eu fiquei muito animado pra ver. Eu conheço várias pessoas que elogiam o trabalho do cara e eu nunca tinha visto nada dele. O problema é que era semana de calorada e digamos assim que eu não dormi muito. Então, quando começou o filme, bateu um sono inacreditável e eu fiquei pescando e cochilando durante a sessão inteira. Eu acho importante dizer isso porque meses depois, em casa, quando eu fui rever O Bandido da Luz Vermelha, a minha experiência foi totalmente diferente. O diretor conseguiu me prender e me envolver completamente no filme dele. Conclusão: não assista aos filmes dele com sono. Mas acima de tudo, assista aos filmes. O Sganzerla é um cara fundamental para todo mundo que gosta de cinema. Aumente o seu repertório vendo a obra dele. Para você que não sabe, o Rogério Sganzerla foi um dos expoentes do cinema marginal, um movimento cinematográfico que surgiu em São Paulo, mais especificamente na Boca do Lixo. Cineastas como Júlio Bressani, Nivildo Almeida e o próprio Sganzerla queriam se afastar um pouco dos filmes do cinema novo. Eles admiravam e se inspiravam na obra de diretores cinemanovistas, mas queriam seguir por um caminho estético diferente, menos espetacularizado, mas meio que falando das mesmas coisas, os problemas sociais do Brasil e tal. Acho que eu devo dizer que esses caras não gostavam do termo marginal, até porque eles não queriam ser deixados de lado pelas distribuidoras de cinema, que foi o que acabou acontecendo mais tarde. Os filmes do movimento nunca tiveram grande repercussão. O que eu quero fazer hoje é apresentar o cinema do Rogério Sganzerla a partir de O Bandido da Luz Vermelha e Nem Tudo é Verdade. Eu acho que esses dois filmes são muito representativos dos dois estilos que o diretor teve na sua filmografia: as ficções caóticas e os filmes ensaio. Ambos estão em excelente qualidade no streaming SP Cineplay. É só criar uma conta que você consegue assistir quase todos os filmes do Sganzerla de graça. Só que dura apenas até o fim do ano. Então, se você tá vendo esse vídeo depois de 2020, bota no YouTube que você acha facinho. O Bandido da Luz Vermelha saiu em 1968. Eu acho que esse filme é o melhor caminho para começar a conhecer o cinema do Sganzerla. Até porque ele ainda estava se descobrindo enquanto autor. Então, apesar da obra ser bem experimental e autoral em vários sentidos, de longe é a ficção mais acessível e pé no chão do diretor. A história acompanha o Jorge, um ladrão, assassino e estuprador que mora na Boca do Lixo, em São Paulo. O protagonista é conhecido como Bandido da Luz Vermelha por causa da lanterna que ele carrega sempre que vai cometer algum crime. Para ser mais direto, o filme é sobre o criminoso fugindo da polícia. Mas eu acho bem limitador de escrever só assim, porque é muito mais complexo do que isso. Na minha visão, a ideia do Rogério é representar o caos do terceiro mundo, a violência e a pobreza do Brasil a partir de uma perspectiva anárquica, só que dentro de uma unidade estilística muito organizada. O filme é inteiro narrado por um homem e uma mulher radialistas. Logo no começo, o narrador diz: trata-se de um faroeste sobre o terceiro mundo. Ele não tá errado, o protagonista é um anti-herói, a Boca do Lixo funciona como as cidadezinhas do faroeste onde o pistoleiro chega. Até o fato dos personagens serem dublados remete aos faroestes do Sérgio Leone, por exemplo. Se bem que isso tem muito mais a ver com o orçamento da produção, que era muito baixo e não permitia gravar som diretamente no set. Além disso, é difícil encaixar O Bandido da Luz Vermelha em um só gênero. O Sganzerla flerta com o noir policial, as chanchadas, a ficção científica. A abordagem dele é muito ampla. A direção é baseada justamente nessa predestinação caótica. O bandido tá fadado a viver no crime desde o seu nascimento. Ele é um fruto tanto do terceiro mundo quanto do imperialismo. A cena inicial e a que ele vai no cinema representam isso demais. Eu sei que fracassei. Minha mãe tentou me abortar para mim não morrer de fome. Nasci assim, quem tiver de sapato não sobe.
Nesse país o cara tem que ser grosso pra ser forte. Eu vi isso naquele bang-bang italiano, gringo. O cara era grosso pra burro, batia nas mulheres, cuspia, matava todo mundo. O público, em vez de reagir, não, achava o máximo. Daí então eu vi, o negócio é ser grosso. Já o policial que persegue o bandido também está preso na sua posição social. Ele é o clássico exemplo do detetive preguiçoso e autoritário que nunca consegue capturar o criminoso. De forma geral, os personagens do Sganzerla são bem desumanizados, tipo, eles não parecem pessoas de verdade. Eles até ficam repetindo frases de efeito pelo filme todo. O terceiro mundo vai explodir! Quem tiver de sapato não sobra! Não pode sobrar! Não pode sobrar! Fracassei, mas vem outro. Isso vai explodir. Não vai sobrar ninguém de sapato. Realmente, parece que estão presos dentro de um ciclo. E isso encaixa muito bem no estilo exagerado do diretor. O cineasta meio que mostra a realidade brutal brasileira, mas de maneira artificial. Enquanto a história evidencia isso por meio da polícia, do bandido e da mídia sensacionalista, a linguagem, por sua vez, evidencia uma liberdade. A montagem, os sons são desconjuntados, as atuações caricatas e a decupagem livre. A câmera está o tempo todo na mão e se movendo. Ou seja, se o roteiro demonstra uma imposição, uma ordem, a estética e a encenação vão demonstrar a libertação. É como se o diretor estivesse criando uma emancipação por meio do ato de fazer cinema. Os personagens estão presos no Brasil terceiro-mundista e apenas a arte cinematográfica pode tirar eles dali. De certa maneira, O Bandido da Luz Vermelha é um filme sobre o apocalipse do terceiro mundo, o perigo que está sempre à espreita, rondando as pessoas das classes sociais mais baixas. E eu acho que o Sganzerla acreditou por muito tempo nesse poder libertador do cinema, pelo menos até nem tudo é verdade. Esse foi o primeiro longa-metragem documental do diretor. O filme conta a história verídica de quando o cineasta Orson Welles veio para o Brasil filmar o longa Tudo é Verdade. Na época, o diretor estava no auge. Ele tinha acabado de lançar Cidadão Kane, que é até hoje a sua obra mais conhecida. Por causa disso, o governo dos Estados Unidos contratou ele para filmar um filme sobre a América Latina, com o intuito de fazer os latinos continuarem apoiando os aliados na Segunda Guerra. O diretor pretendia contar a história de algumas pessoas que viajaram de Fortaleza até o Rio de Janeiro numa jangada e mostrar o carnaval carioca daquele ano. Só que claramente as coisas deram errado, principalmente porque o Welles não tinha interesse em filmar o carnaval ou as belezas do Rio. Ele queria mesmo falar sobre a origem do samba, a cultura brasileira e as favelas do Rio de Janeiro. O que acabou criando problemas entre ele, o estúdio que bancava a produção e o governo brasileiro. A RKO Pictures achava que o Welles estava gastando demais, ele realmente passou do orçamento várias vezes. E o Estado brasileiro não estava contente com o fato de que o diretor estava mostrando o lado ruim do país. Eles achavam que o Welles estava querendo estragar a imagem do Brasil pro resto do mundo. O Sganzerla faz esse documentário de um jeito muito pessoal, bem oposto às ficções que ele fez antes. O filme é muito linear na sua narrativa, tem uma montagem mais espaçada e contemplativa, uma trilha tranquila tocando um sambinha. O diretor queria fazer mesmo uma homenagem ao seu ídolo. Porém, o Rogério não deixa de lado totalmente o seu estilo sacana, até porque Nem Tudo é Verdade não é só um documentário, como também uma reimaginação ficcional. Basicamente, tem umas cenas que ele reencena a vinda do Orson Welles pro Brasil com o Arrigo Barnabé fazendo Welles. É hilário, cara. A performance dele é totalmente escrachada. O ator faz o diretor falando português com um sotaque super bizarro. Ele cria o Welles a partir de algumas características da pessoa de verdade, só que exagerando tudo pro máximo possível. Realmente, como se criasse um personagem idealizado. Talvez seja aí onde a gente encontra mais semelhanças com as outras obras do Sganzerla. Nem Tudo é Verdade saiu um ano após a morte do Orson Welles. E curiosamente, a trajetória do diretor estadunidense se relaciona muito com a do Rogério. Os dois tiveram muitas dificuldades, principalmente no final da carreira, para bancar os próprios projetos. E querendo ou não,
esse documentário acaba sendo muito sobre essa impossibilidade de fazer cinema. Não à toa, o personagem do Welles é demonstrado como um grande mentiroso, um sacana. Tem um outro personagem no filme que é um produtor de cinema, super ganancioso, que não quer que o diretor filme o Brasil do jeito que ele é, só quer que mostre as belezas e tal, um personagem também super caricato. Esse cara é a própria representação do grande problema do cinema brasileiro, digo no sentido de financiamento, produção e tal, e não na qualidade dos filmes. É legal porque a montagem demonstra um tipo de mentira mesmo, uma ilusão. A gente vê a história do cineasta estadunidense a partir de 3 perspectivas e o diretor nunca conta qual que é a verdadeira. Tem um narrador contando a história, tem entrevistas e imagens de arquivo e tem a reencenação com o Arrigo Barnabé. Mas o melhor, de Nem Tudo é Verdade, é a participação do grande Otelo. O ator fez parte das gravações do filme do Welles e traz muitos depoimentos lindos e genuinamente verdadeiros sobre a pessoa que foi o diretor. A maneira que o Rogério intercala essas falas com imagens do Rio e do próprio Orson são, talvez o que faça esse filme ser tão lindo de assistir. É literalmente a contemplação tomando o lugar do caos. E é até curioso ver como antes o Sganzerla usava a anarquia para representar a libertação do cinema e agora usa a contemplação, só que de maneira amarga, mostrando como o cinema está se perdendo. Enfim, esses 2 filmes são muito esclarecedores sobre o cinema do Rogério Sganzerla. São essenciais para quem não conhece nada do diretor. Quero também dizer que os meus favoritos dele são Sem Essa Aranha e O Signo do Caos. Assiste esses 2 também. Obrigado por vir até aqui. Até mais. Coisa nossa. O samba, a prontidão e outras bossas são nossas coisas, são coisas nossas.